falar um pouquinho de amor hoje com vocês, que é um assunto tão bonito e relevante. Vamos lá, meu povo! Convidadíssimos! Boa noite, Cris, Láucia! No sambinha, gente! Vamos ter malemolência. Estou aqui de Sandra Rosa Madalena. Você tá demais hoje, tá? Tô pro crime. Bem-vindo. Que uma live faz, hein? É, tá todo mundo louco para lá terminar. A gente está começando, já vai acabar a live. Bem-vindo, Leão, para nossa bagunça, né? Você está sendo envolvido no crime, como o Marco já foi, agora é a sua vez, porque não dá para sair. Fica arrumando essas confusão aí já. Eu sei que você gosta. Você é o falso tímido. É o falso tímido. Eu tava treinando a cara de bravo pra live hoje à tarde, mas acho que derreteu. Não deu muito certo. Não dá certo. E assim, né? Inverno e verão. E verão, nossa, tá muito quente aqui, tá um calorão. E olha, vamos dando boa noite para o pessoal, Soninha. Boa noite, pessoal. Tá todo mundo aqui, o pessoal está elogiando o seu look, Sandra Rosa Madalena. Obrigada. Entrando no clima do tema, né? Falando de amor, com todo romantismo. É isso aí. Vamos trazer aí as reflexões. Leandro, fala alguma coisa, Marco também. Vocês não se conhecem, né? Prazer em conhecê-los. Prazer. Marco, hoje eu tive um sonho hoje. Vai dar 1.500.000 visualizações e é só por causa do nosso perfil no Instagram, no WhatsApp. Não foi um sonho meu, hein? Não, foi um sonho, mas tem potencial. A gente está aqui orando para que isso aconteça, porque, aproveitando o gancho, né, eu quero começar trazendo um versículo bíblico para a gente introduzir. Depois a gente vai fazer um quiz engraçado e aí a gente começa o tema. Eu quero saber um pouquinho da história de vocês, porque na última live que eu fiz com o Marco, assim, a gente acabou contando a nossa história. Eu queria que vocês contassem um pouquinho da de vocês. Mas antes, pega aqui, amor. Eu quero trazer como tema o print do Efésios que eu mandei para você. Tem um versículo bíblico que eu gosto muito e que as pessoas normalmente interpretam muito mal. E é Efésios, carta de Efésios 5, 22 até o 33. E eu já vou começar na polêmica, mas é uma polêmica saudável e eu acho que é altamente funcional o que esse trecho dessa carta aos Efésios traz. Então diz: vós, mulheres, sujeitai-vos ao vosso marido, como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja. Sendo ele o próprio Salvador do corpo, que somos todos nós. Apagou a Amazon. E agora? Aqui, pronto. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Isso, para a maioria das mulheres desse momento, desse mundo atual, isso seria quase que... Eu seria quase que assassinada se eu trouxesse esse versículo pura e simplesmente até aqui, né? Então, e muitas pessoas usam essa parte desse versículo para oprimirem as mulheres, dizendo: vocês são obrigadas a se sujeitar aos seus maridos, a fazer tudo. A Fátima colocou: que machismo. Mas escuta, Fátima. Escuta a Fátima até o fim, você vai entender o que eu estou te dizendo. Se vocês não concordarem, não tem problema. Mas eu acho que vocês vão entender o que eu estou querendo dizer. Vamos trazer a temática para jogo, mas já vamos falar nosso ponto de vista em relação a isso. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificar com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo como
uma alma imaculada, gloriosa e sem ruga, e nem coisa semelhante, mas irrepreensivelmente santa e feliz. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como amam o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne. Antes, a alimenta e a sustenta, como também o Senhor a igreja, que seriam a todos nós. Porque somos membros do seu corpo. Então ele está falando aqui que somos todos membros do corpo de Deus. Por isso, deixará o homem, seu pai e a sua mãe, e unirá-se-á a sua mulher, sendo os dois uma só carne. Grande é o mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencia o marido. Então, esse versículo traz Depois eu vou deixar o Leandro falar, porque eu sei que ele gosta, já estuda essas coisas também. O que é interessante? A deturpação, né, de sujeitar. Sujeitar é estar, submeter, é estar sob a mesma missão, é estar sob a mesma, ao mesmo objetivo. E eu quero deixar um questionamento para todas as mulheres que aqui estão. Se o seu marido fosse capaz de morrer por você, se o seu marido, se você sentisse que o seu marido ama você como ele ama o próprio corpo dele, se você sentisse que o seu marido é capaz de fazer qualquer coisa para que você fique imaculada, santa, saudável, feliz, qual de nós não nos submeteríamos à missão que esse marido nos colocasse? Porque esse é o yang, né, do homem. E esse é o yin da mulher. Então, a mulher acolhe, a mulher fertiliza, a mulher frutifica, a mulher apoia, a mulher é solo fértil, a mulher é sabedoria e acolhimento, e o homem é a energia da força, do yang, que está ligado com o arquétipo do poder de Deus, da força. Mas se esse homem tem toda essa força, mas tem coragem de morrer pela sua própria esposa e de amar a sua esposa, mais até do que ele ama a si próprio, eu deixo esse questionamento. Será que isso não é uma chance de sucesso para um relacionamento? Eu queria ver o que esse casal lindo tem a dizer. O que vocês acham disso? Eu acho que a Gel realmente está arrumando umas confusões. Sujeitar-se ao marido é meio complicado, né? Mas e até assim, no passado eu estudei para padre no seminário, aí eu tive até que escolher, tem muita pouca passagem na Bíblia para você escolher quando for o dia do casamento, né? O que você vai escolher, né? E aí a maioria dos sermões é embasado, talvez em Efésios, tem na carta de Paulo também tem uma de Paulo também tem uma outra carta lá que é mais ainda, que tem que obedecer, ser submissa, tem uma parte. E eu, assim, é complicado você falar dessa forma, por causa que a forma com que a gente vê é mais ou menos assim. Quem não ajunta, espalha. Então, exatamente. Se o marido tem uma decisão, eu quero fazer tal coisa, a mulher vai apoiar. E vale também, de certa forma, no recíproco. Se a mulher tem uma decisão, a gente vai comprar uma casa. Então, vamos comprar. É aquela, nós vamos discutir aqui, depois que a gente decidiu, a gente vai fazer. E aí eu trocaria isso por uma questão cotidiana para nós. Por causa de assim, eu e a Sônia, se a gente for ver, é bem provável que a maioria das pessoas não ache a gente romântico. E, de fato, a gente não é. Nem um pouco. Mas tem uma outra coisa, assim, por exemplo, você faz a pergunta para os casais, assim, a sua conta bancária é separada, cada um tem seu dinheiro, quer dizer que está cada um trabalhando para si, né? Exatamente. Quando você está junto, está decidindo um futuro, então um vai ser submisso ao outro, por causa que eles vão decidir qual é a vontade, normalmente é o homem que vai dizer, normalmente, porque existe energia masculino na mulheres, e vão decidir. Sim. É isso que a gente vai fazer. E quando for decidido, a gente vai trabalhar em equipe. A gente vai trabalhar junto. É sob a mesma missão, né? Estar sob a mesma missão. É uma missão só. É isso. Não, muito legal. Essa questão...
Fala. Essa questão da submissão até, assim, talvez corroborando um pouco com esse ponto de vista, né? Assim, por um tempo no nosso relacionamento, eu assumi muita postura masculina, energia masculina, né? De controlar as finanças, de eu organizava os custos, para onde vai, onde faz, o que faz, a aplicação. E aí, por muito tempo, eu engessei o Leandro na energia masculina dele, de ir para frente, de tentar prosperar, de tentar fazer alguma coisa diferente. A partir do momento em que eu entreguei e, assim, me sujeitei, né? Vamos usar esse termo. Sim. As coisas fluíram de uma forma mais leve. Então, é cada um no seu papel. Então, eu dou as ideias malucas e ele dá um jeito a gente alcançar a ideia maluca. E a gente vai junto, trabalhando, como ele disse, em equipe, né? Vamos fazer o negócio acontecer, vamos colocar os planos na prática. Isso que você está falando é perfeito, porque a mulher ela é onde é como se fosse a estufa, né? É onde as ideias brotam, a criatividade, o criar, o gerar, né? E aqui em casa é mais ou menos a mesma coisa também. E mesmo, a gente também não acredita em conta bancária separada. Eu acho que quando o que eu quis trazer desse versículo, é claro, a gente tem que tirar a questão cultural, o momento da época, mas a ideia que eu quis trazer é que esse versículo fala de algo muito importante que os homens esquecem, que é muitas vezes exigir essa submissão, que a mulher aceite tudo que ele quer, mas a mulher não vê o homem de fato compromissado com aquela missão, com aquela tarefa, capaz de pegar a espada e sair para o mundo, porque isso é que é morrer pela família, né? É falar assim, peraí que isso aqui é meu, eu vou pegar essa espada e eu vou defender, e eu vou em frente, né? Então, essa energia desse homem que é capaz de morrer pela família, de fazer o que precisa ser feito, gera na mulher essa segurança para ser esse solo fértil, gera na mulher essa segurança de estar sob a mesma missão, não ser subjulgada, porque submissão, as pessoas fica com essa conotação da subjugação. E eu estou trazendo esse âmbito de estar sob a mesma missão, né? Porque se eu sinto que o Marco está realmente se sacrificando, fazendo o melhor que ele pode por nós, eu me sinto protegida. E a gente precisa desse sentimento de proteção. A gente precisa dessa paz, né? Então, eu acho que é perfeito. E a questão da conta bancária, que vocês falaram, que o Leandro falou, é perfeito. Eu acho que eu não consigo ver casais prósperos que realmente constroem patrimônio, que realmente se propõem a estar juntos na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, nos vendavais, né? E que tenham uma vida financeira separada, onde cada um tem um objetivo separado. Isso não gera uma sinergia de prosperidade, crescimento e de união familiar. Bom, fala alguma coisa. Não, eu acho que é isso, mas eu acho que, acima de tudo, deve existir alguma liberdade também. Sim. E confiança, porque o que acontece, é o que se vê muitas vezes, o homem assumindo esse papel, mas não dando liberdade para a mulher, para ela ter as ideias, para ela assumir alguma posição dentro da casa ou entre o casal, e acaba ele assumindo tudo e meio que fazendo o que você fala, que é subjugar ela e fazer ela se sentir submissa, mas de uma forma ruim. E ao contrário também, né? Cerceando a liberdade dela. Homens tão ausentes, homens tão bananas, que a mulher tem que ser o pau e a caçamba, né? As duas energias, né? Tem que ser as duas energias. Masculino e feminino. Isso aí, eu acredito o seguinte, essa parte, eu acredito que pode até existir e acontecer. Em determinados momentos da vida, do casamento, pode até existir esse papel da mulher. A própria Sônia falou que fez esse papel durante um tempo. Você mesma já fez isso durante um tempo no nosso casamento. E eu não acho isso errado, desde que isso seja uma coisa que ambos saibam que é temporário. Não é só isso, foi o que você falou, que eu achei interessante, a Soninha falou também. Nós já passamos situações em que o Marco ficou desempregado e eu estava trabalhando, e eu ganhando bem, e mantendo a casa. Só que nunca houve, na minha cabeça, que o dinheiro era meu. Então, quem continuava tomando conta da conta, decidindo como que ia pagar as contas, essa função é dele. E aí ele faz, mesmo ele não estando trabalhando, porque eu não tiro dele. Quer dizer, a gente tem, uma honra que um faz ao outro. A gente honra em amor o outro nesse processo de confiança. Então ele sempre fez a gestão
da conta, do dinheiro, mesmo quando eu estava. Eu acho que foi o que a Sônia falou. Porque isso é companheirismo. Não importa quem ganha mais, não importa quem põe mais dinheiro na casa. Mas cada um no seu papel, na sua energia, Sim. né? Cada um fazendo o seu. Então, isso é uma pequena polêmica. Já, aí quando você fala isso, né, de cada um fazendo a honra ao outro, né, me vem muito forte a questão do servir. Porque, assim, como o Leandro falou antes, nós não somos pessoas tipicamente românticas um com o outro, né? Então, por exemplo, Dia dos Namorados a gente muito raramente se presenteia, a gente não tem essa cultura, assim, de, presente. E poucas datas, assim, para falar a verdade, aniversário é que a gente realmente troca presentes, né? Mas as outras datas a gente... É que eu já esqueci aniversário. Né? Já! Amor, eu não ia contar. Acontece. Mas, enfim, a gente não tem realmente esse romantismo, né? Eu até falo que eu sou muito pragmática, que assim, vem com um buquê de flor que custa R$180, R$200, sei lá quanto custa um buquê de flor hoje. Poxa, podia comprar sei lá, qualquer outra coisa, né? Que eu vá usar um pouco mais. Então, eu sempre fui muito prática em relação a essas coisas. Mas, assim, a gente não tem esse romantismo de, vou mandar um buquê de flores no trabalho, vou não sei o quê. Num dos assuntos que eu vou tocar, que são as 5 linguagens do amor, e eu quero saber quais são as duas. Eu trouxe aqui para a gente falar sobre isso. Porque cada um tem linguagem do amor, né? Então, para algumas pessoas... antecipando o tema. Não, nem está antecipando, você está falando naturalmente algo que tem a ver com o que eu vou trazer. Porque, assim, como que é que o outro se sente honrado e prestigiado? Nem todo mundo se sente da mesma forma. Então, para você, de repente... né? Estar junto, ter o companheirismo do dia a dia. Então, essas são as coisas que pesam na balança. Eu também Exatamente. sou muito assim, eu não sou muito ligada com a questão do presente. Eu gosto do simbolismo, mas não me importa assim, o presente em si. Ontem ele me deu um chocolate com um dizer do Fernando Pessoa que eu chorei no meio do mercado. Um chocolate. Né? E tinha uma poesia linda. Sim, é uma coisa simples, mas que às vezes traz um significado por trás, né? E a gente é muito mais do momento nosso, de ter o nosso momento. E aí, quando eu trago o servir, é muito assim, o que ele faz por mim, o que eu faço por ele, quando eu percebo que ele está sobrecarregado com alguma coisa, que eu puxo para mim, o que ele puxa de mim quando ele percebe que eu estou sobrecarregado. Então, a gente tem 3 filhos, né? Então, a gente hoje está numa rotina bem corrida, tumultuada. Então, assim, muitas vezes ele passa por cima dos limites dele para segurar as crianças e me dar o espaço que eu preciso para fazer uma live, para atender meus pacientes, que às vezes eu estou atendendo aqui dentro de casa, eu preciso de silêncio, eu preciso... E ele passa por cima do limite dele para me possibilitar isso, né? Então, esse servir é muito mais para mim um presente do que qualquer outra coisa simbólica, né? Que ele possa... eventualmente está comprando, sei lá, enfim. Agora, vamos fazer o quiz e depois, assim, eu lancei uma pergunta ontem, algumas pessoas trouxeram alguns temas. Então, tem muita coisa pra gente falar. Essa live vai ser do babado. 2 horas de live. 2 horas de live. Tenta que lá vem história. Mas eu vou começar com o quiz, pra gente fazer um quiz. A gente vai, né, quem for, põe o dedo. Se for ele, se for você põe o dedo. E a gente vai fazer também. E depois eu vou fazer umas perguntinhas com relação a vocês, assim, especificamente, porque a gente já fez um trilha aqui de histórias. Calma, não vou perguntar coisas pornográficas, não. Apesar de que eu tenho até curiosidade, mas não vou perguntar. Pode deixar. piada, ele sabe. A gente já fez uma luta desbocada e aloprada. Então, não tem problema nenhum. Então, vamos lá. Nosso quiz. Presta atenção, mozão. Então eu vou olhar o Bud. O Bud está aqui. O Bud está no sofá, gente. Vamos lá. Os filhos. O Marcos começa. O Marcos começa. Eu vou perguntar. Eu vou perguntar. E aí, ó, se for você, você faz para você. Se for ela, você aponta para ela. Tá bom? Isso fica... Vamos lá. Tá, então vamos lá. Quem disse eu te amo primeiro? Será? Eu não sei, eu não lembro. Faz tanto tempo já. Bom, tá bom, pode ser eu. Primeiro a se apaixonar pelo outro. Primeiro o quê? Desculpa. A se apaixonar pelo outro. Eu acho que...
Pronto, vamos lá. Gente, esse quiz é rápido, vocês vão pegar na velocidade. Bora. São muitos Vamos lá. anos comparado com a gente. São muitos anos, eles estão mais devagar. Então, eu não estou lembrando. Quem tem sempre a última palavra? Quem é o mais ciumento? Pô, isso é tudo só para apontar para mim, assim, pergunta. Quem faz mais drama? Drama? Empatou? Quem come Empatou. mais? Como? Quem o quê? Quem come mais? Come? come Eu mais? acho. Não sei. Quem é o mais bagunceiro? Quem é o mais animado? Quem monopoliza a direção do carro? Com Monopoliza o certeza. quê? A direção, A do direção carro. do carro. Nem meio, a gente não tem muito disso. Não. Quem é o melhor dançarino? Eu. Quem é o melhor cozinheiro? Não. A única, né? Quem leva mais tempo para se arrumar para sair? Tá ganhando tudo. Olha, é se alguém mais estiver provável? marcando a pontuação, conta depois. Que Quem é lide mais com uma explosão? aranha. Quem é mais provável que lide com uma aranha? Ah, óbvio. O quê? Lide com uma aranha. Ah, Quem é o mais O Leandro ou as desastrado? crianças? Ah, aí Eu. quem é o mais desastrado? Sou eu? Sou. A Sil tá falando que o Leandro dança bem na boquinha da garrafa. Eu quero ver isso. Abafa o caso, vai vazar o vídeo. Ai, meu Deus! Quem é o mais festeiro? Quem é o mais desastrado? Mas Centrado. desastrado? Desastrado. desastrado? Desastrado? Eu? Você Desastrado. perguntou essa? Perguntei? Ah. Eu. Ah, desculpa. Tá. Preguiçoso. Ah, eu não sei. Quem é o mais romântico? Acho que Olha, deu tilt. Tá acabando, gente. Quem é o mais esquecido? Quero conhecer esse casal. Mais Eu. esquecido. Quem é o mais engraçado? ah, amor. Quem chora mais? Quem faz o que mais? Quem Eu não chora? entendi. Quem... Quem chora Eu acho mais? Quem chora mais? Oh, que bonitinho! Quem manda mais mensagens fofas? Mensagem? Fofas. Quem Mensagens faz o quê? fofas. Ninguém. Mas isso aí tem a ver com o romantismo. Não, também. mãe. Quem é mais estressado? Quem tem sempre razão? Eu. Eu? Você? Como assim? Mas eu fico quieto, tá? E aquela conversa de que eu tenho sempre razão? Que história é essa? E quem gasta mais dinheiro? Quem gasta mais? E aí é dividido, mas acho que vai para você. Vai pra... Ah, sim. E o último, quem é mais carinhoso? Muito bem. Então conhecemos agora um pouquinho mais, né, das nossas duplinhas aqui. Gente, é fogo, né? Agora, o drama queen, quem faz drama? Eu vou fazer um apelo para esses meninos dramáticos. Para de fazer drama, gente. Para de fazer drama. Por favor. Né, mozão? Esse aqui tá o dia inteiro fazendo drama, porque eu vou viajar amanhã. Tá? Não chorei, não. Tem motivo pra isso, né? Ai, Vamos mas é relevar. uma opção, eu fico doida, gente. É uma loucura. Mas vamos lá. Fica doida, mas adora. Adoro. Conta pra gente. Como vocês se conheceram? Como é que foi o primeiro beijo? Só beijo. Coisas que vocês gostam de fazer juntos? Só o beijo, não. O resto também foi bom, senão não tinha casado.
Quantos anos? Então vamos lá. Quantos anos? Quantos anos? Contar um pouquinho da história, né? Esse ano nós fazemos 18 anos de casados. Considerando o tempo que a gente morou junto já antes de casar, assim, um pouquinho mais. Dá 18 e 2 meses. Caramba! Vocês viram um outro cuidando das espinhas da adolescência, né? Porque, assim, 18 anos, vocês passaram pela adolescência. Foi tempo. Mas assim, conta um pouquinho. Então vamos lá. Eu sempre falo que o Leandro entrou num concurso só para me conhecer, né? Nós nos conhecemos numa empresa que nós dois éramos concursados, né? A Copel, é a Companhia Paranaense de Energia, né? Então, nós dois fizemos o concurso para o call center, a gente não se conhecia. O Leandro era de uma cidade do interior, assim, mais para o centro. E eu já era aqui de Cascavel, né? Que é a cidade, também é interior, gente, mas é a capital do oeste paranaense. Então ele passou lá e veio para cá. Na verdade, assim, o Leandro já tinha passado em outro concurso antes, não assumiu. O pai dele queria matar ele por não ter assumido já o anterior. E aí ele veio, se viu obrigado, no segundo concurso que chamaram ele a assumir a função, né? Mas ele veio realmente só para me conhecer. Então ele ficou uns 2 meses no concurso e pediu a conta. Então foi o tempo necessário para nos conhecermos e começar as conversas. E aí, na época, nós dois éramos pobres de Maré de Si, né? Então, para ter uma ideia, o lugar que nós trabalhávamos dava 6 quilômetros da rodoviária. E aí, na época, eu morava em Toledo, então eu fazia faculdade em Toledo, que é uma outra cidade próxima. Então a gente ia caminhando da Copel até a rodoviária. E ele começou assim, como um gentil colega de trabalho, me acompanhando até a rodoviária. A gente ia caminhando. Ensinando a economizar dinheiro. Né? Esperto. Para economizar o dinheiro da passagem. Tem mais tempo para falar. E aí, a conversa rola. Primeiro beijo eu nem lembro quando foi, onde foi. Acho que foi lá no Oeste, na não, universidade? no parque ali do lado da... Enfim, não sei. Foi. Num banco de parque. Num banco de parque, enfim. Que legal. Mas aí começamos a conversa e assim, desde o começo do namoro a gente já não se desgrudou, né? Assim, em pouco tempo ele já estava indo morar na minha kitnet. Eu morava numa kitnet. Gente, deixa eu contar um segredo para vocês, mulheres solteiras. Morem numa kitnet. Porque o meu caso foi a mesma coisa. O Marco parou na minha kitnet. Nunca mais foi embora da minha kitnet. Kitnet é bom. Kitnet é bom. Então, se você passar por uma kitnet, por o banheiro que você abre a porta, você já sente o pum do outro lá dentro. Se você... né? Não tem lugar para você dar um arroto sem o outro ouvir. Se você fica ali mais de 6 meses numa kitnet, casa. 6 meses? 6 meses já é não, mas... Você aguenta 2 semanas. Então, gente, prova da kitnet. Passou na kitnet, é para casar. Homem que passa com você... A kitnet era grande. Se erguesse as 2 mãos na mesa, assim, comendo, ficava um cotovelo fora de cada janela. A nossa kitnet, a gente lavava, tinha uma piazinha para lavar a louça. Ficava com a bunda de fora. Ficava com a bunda de fora, porque era uma teórica cozinha, mas você ficava com a bunda fora da cozinha, né? A kitnet não. Muito bom, cara. Giovana cozinhava tudo em panela elétrica. Era tudo em panela elétrica que eu cozinhava. Era muito... E se passou... eu tinha fogão, eu já cozinhava. Ganhei esse moço pelo estômago. Giovana também, porque eu vou te falar, fazer comida que nem ela fazia, né? Tudo em air fryer, panela elétrica e não sei o que lá que ela usava. Eu tinha um arsenal de coisas elétricas e eu fazia tudo ali. Naquele lugar. Eu ia dormir com o cheiro... São 2 segredos, assim, então. Hã? Aí, ó, mais uma dica pra galera que tá solteira, né? Cozinhe. More na kitnet e não dependa da mamãe, né? Cozinhe. Cozinhe. Dica número 2. O lance é ter uma kitnet. Passou na prova da kitnet, peidou, tomou banho, escovou o dente. Se o cara fez cocô e você aturou o cheiro do cocô dele na kitnet, se apaixonou. É isso aí. Não é? Se você se afinou ali com aquele aroma, com aquela aromatização natural, é pra casar, gente. Mas tem que ir pro kitnet. Aí ele falou, bendita kitnet.
Fica a dica, hein? Nem fica a dica. Fica a dica. Ela tem o filhote dela, não pode. Mas as outras solteiras, gente, vai pro kitnet, que o kitnet dá futuro. Vai lá, Sônia. Vamos lá. Mas enfim, esse concurso... Fala. Quando eu entrei, achei que ia ficar rica, né? Na época eu era estagiária da prefeitura aqui de Cascavel. Ganhava uma bolsa auxílio lá, sei lá, de um salário mínimo. E quando entramos na Copel, o salário era tipo 3 salários mínimos, uma coisa assim absurda. Eu falei, nossa, agora vai, ainda tinha vale-refeição, uma coisa fantástica. Aí começa a namorar com o cara que trabalha. Nossa, agora nós vamos progredir na vida, né? E aí o infeliz pede a conta. Eu não tinha juízo, ela que me ensinou os processos. Ela te ensinou juízo, a mulher sábia e edifica o lar, né? A mulher que tem sabedoria trazer o juízo para os cidadãos. Mas sabe que, assim, ó, uma reflexão que eu cheguei muito recentemente, agora que eu estou curada, né? Que já resolvi muitos conflitos, muitas questões, muitos medos de escassez e tudo mais. O que eu percebo olhando para trás, para a postura que o Leandro sempre teve em relação à vida, o Leandro sempre foi muito convicto do que ele queria e de quem ele era. Então, assim, esse trabalho não tá bom para mim. Eu vou procurar algo que seja melhor. E assim, olha só, quando nós começamos a namorar, tinha uma questão que eu ficava muito chateada com ele. Porque assim, eu antes de tudo, eu tinha um sonho de fazer um curso de medicina. E tinha um colega especificamente nesse nosso concurso que era estudante de medicina. E aí tinha uma única vaga para estudar à noite, para trabalhar à noite, né, no call center. E essa pessoa maravilhosa foi sorteada para essa vaga, porque ele sempre teve muita sorte em tudo que ele se propôs. E aí eu fui falar com ele, mas poxa, você não precisa, porque na época ele não tinha outros compromissos, né? Abre mão pro colega lá, poxa, ele tá fazendo medicina, a única condição dele continuar é se ele puder trabalhar à noite. Eu falei, não, eu fui sorteada, a vaga é minha, eu não vou abrir mão. E na época eu falei, gente, que ser egoísta, que não pensa nos coleguinhas. Mas isso porque na minha cabeça... Não é egoísmo, né? Hoje eu consigo olhar para isso já, mas assim, na minha dor, né, tudo que a gente já trabalhou, mas enfim, eu sempre tive muito isso de abrir mão do que é para mim em prol do outro, de, mas eu não mereço, mas o outro, olha o outro, né, tá fazendo um curso maravilhoso. E o Leandro sempre foi muito seguro do que ele queria para a vida dele e de quem ele era. Então, assim, isso entre nós sempre foi uma simbiose muito perfeita, né? Ele na tranquilidade, na segurança dele, e eu, de certa forma, em alguns momentos dando uma freada quando ele fazia os movimentos muito ousados, assim, mas a gente sempre se encontrou no caminho do meio, né? No equilíbrio, E aí aquilo que você colocou, a mulher sabe edificar o lar, né? Então, em alguns momentos, eu assumi essa postura masculina de, eu vou controlar as finanças, eu vou organizar isso, eu vou fazer o nosso planejamento e o que nós vamos fazer, onde nós vamos pôr. Muitas decisões fui eu que tomei nessa postura. Mas chegou um momento que, poxa, não, eu tô no lugar errado, eu preciso abrir mão disso, eu preciso me colocar no meu lugar. E isso veio muito com os filhos para nós, né? Então, assim, chegou uma fase da relação que eu não sustentaria. Ser mãe e ainda manter essa postura. E para ele, até então, tava tranquilo. Ele tava levando da forma dele, às vezes abrindo mão das decisões, das posturas, pelo que eu, às vezes, impunha. Mas aí, quando vieram os filhos, eu senti a necessidade de falar, não, peraí, tem alguma coisa errada, eu preciso desacelerar aqui para eu dar conta de todo o resto, né? Então, vamos mudar de lugar nesse sistema, né? Tá fora de ordem. E tem uma coisa que você falou, as coisas foram funcionando. Fazendo uma recapitulação de tudo que vocês falaram que eu achei legal, quando a gente começa um relacionamento e vai pelo coração, e quando tem até uma certa dificuldade no início, eu tô falando assim, por experiência de consultório, histórias, né, que eu já ouvi de outras pessoas. Quando existem histórias de superação junto, né? Então, a gente também teve uma história de superação junto, o Marco ficou doente, a gente teve que tomar decisões e ir ajustando as coisas e se assumindo, e assumindo aquelas escolhas que a gente ia fazendo. Então, a partir do momento em que a gente vai passando até por certos perrengues juntos e vai percebendo que a gente consegue se ajudar nesses perrengues, né? A gente vai percebendo que aquilo tem muito valor, porque família é algo que a gente
como fala, né? Então, quando você casa, a sua família é o seu marido. Você tem que largar pai e mãe para trás. Pai e mãe, irmão, vira parente, né? Marido e filhos, então é a sua família. É ali que precisa estar toda a sua segurança. Esses conceitos é que estão muito deturpados hoje em dia. As pessoas não conseguem perceber, elas ficam ligadas na mamãe, ficam ligadas no papai, não honram o seu cônjuge como uma pessoa importante, não dão valor à opinião do outro, né? Se uma outra pessoa desqualifica o parceiro, a pessoa aceita, né? Eu falo para ele, se alguém vier esculhambar ele pode até estar errado. Eu vou defender e depois a gente conversa, né? Por quê? Porque eu tenho que estar com ele. Ele é o meu parceiro. A gente depois se acerta. Mas precisa ter esse processo. E aí vocês vão falando disso, essa construção, né? Onde vocês vão passando por vários perrengues e várias pequenas conquistas e vai gerando o quê? Uma memória feliz. Vai lá desde do momento escasso, do kitnet, do cheiro do pão que sai, vai indo, né? Também do cheiro da comida. Porque, não, mas sabe o que é? Eu estou falando do pum porque, assim, é uma analogia àquilo que não é bom, né? Porque pum, por mais que a pessoa coma uma comida ótima, pum nunca é ótimo. É muito fácil a gente ficar junto. No chulé é melhor. Chulé. É muito fácil a gente ficar junto. Tá me cerceando. Tô tirando sua liberdade. É muito bom a gente ficar junto, né? Quando tem dinheiro sobrando, tem tudo sobrando, tá tudo ali, né? E aí, primeira dificuldade, tudo desmorona. Primeiro peido, sai daqui que eu não aguento seu peido. Então, eu estou usando o pum como uma analogia para aquilo que não é tão agradável, porque nem tudo vai ser 100% agradável. Né? Nem todo dia vai ser bom, não é um mar de rosas. Mas essa constância que as pessoas não estão dispostas a pagar o preço de estar junto, de construir alguma coisa, de confiar. Quer dizer, a partir do momento que eu tenho uma conta conjunta com meu marido, eu estou dando para ele a oportunidade de ir lá raspar a conta, me lixar e ir embora. Mas se eu não confiar, como é que eu vou dormir com esse homem? Como é que eu vou me despir para ele? Como é que eu vou entregar toda a minha alma na hora que eu estou fazendo sexo com ele? Como é que eu vou estar inteira com um homem que eu não confio? Que eu preciso segurar minha bolsa, minha carteira, porque, sei lá, vai que ele resolve me sacanear? Quando que essa relação vai ser integral? Né? Exato. Então é importante escolher bem para que você não fique no perrengue. Usar sua sensibilidade, né? Para não cair em falcatrua. Deixa eu perguntar uma coisa. O que é que vocês mais gostam um no outro? Eu gosto quando a Sônia cuida das crianças, eu acho. Não. Você acha legal? Na atual fase da vida. Que assim, já tá uns 9 anos nesse processo, né? Mas é um negócio mais fenomenal do mundo, né? Por causa que eu tenho vontade de sair correndo atrás, dando cascudo em todo mundo. E a Sônia vai lá. Você, vem cá, historinha. Que coisa linda. Muito bonito. É a fase, é o momento, né? Não, mas ele está falando algo além. Ele está falando da sua forma, do seu jeito de lidar com as crianças, que ele tem vontade de ir lá já dar um cartão. E assim, se fosse, é o mesmo jeito no sentido anterior até. Vamos imaginar assim, quando tava lá na kitnet. Você ficou doente, ficou com uma febre à noite. O que é? Vem alguém, faz um chazinho, diga pra você melhorar, fala pra você dormir, vai ficar tudo bem, faz um cafuné na nuca, aí você... uma jantinha especial. No outro dia você acorda bem, né? E é engraçado que eu conheço pessoas que não têm isso. Dá pra ver, né? Deu pra ver, sim. Tem casais que realmente não tem esse... Ele tá mostrando minha mãozinha aqui atrás. Mas é isso. E assim, no Leandro, acho que assim, ele sempre foi meu porto seguro, o meu mar de tranquilidade. Quando eu tô nas minhas agitações, que eu sou mais agitada que ele, quando eu chego, ele
sempre tem uma visão serena da situação para me passar. E aquela coisa de, vai ficar tudo bem, agora tá tumultuado, mas já isso passa, já a gente, né, reorganiza tudo isso e tá tudo bem. Então, assim, nesses quase 20 anos aí, o Leandro tem sido meu porto seguro. E assim, até eu comentei com a Gel recentemente, né, assim, todas as experiências prazerosas que eu tive na minha vida, a maioria delas eu tive depois que casei, assim, de experienciar a vida mesmo, de viagens, de outras. E assim, então, tudo foi com ele. Então, assim, quem eu sou hoje, essa pessoa aqui tem grande parcela, grande participação. Tá chorando, Leandro. Desiste mais um pouco. Eu vou ficar bem quietinho agora, tá? É bom isso, gente. É bom, e é bom as pessoas verem que é possível, né? Que tá 18 anos juntos. A gente está há 7 anos juntos, né? E eu também sinto que a gente não se ama menos, muito ao contrário, a gente se ama cada vez mais. Eu já passei um casamento de 10 anos antes dele, né? E com 5 anos já não tinha casamento, nunca teve, né? Então, a questão do tempo é importante, sim, mas a gente vê que, de fato, vocês são um casal. A gente vê que o Leandro respeita as suas escolhas, ele te ajuda. Aliás, vocês fizeram uma escolha esse ano, né? Que muitos maridos não apoiariam as esposas, né? O Leandro te apoiou 120% na sua transição de carreira, de sair de um banco com um salário bom, com toda uma regalia financeira, 6 horas de trabalho por dia, que seria assim, um emprego de sonho, e de repente ele viu que você estava mais feliz, que você ia ser uma mulher mais realizada. Tá doida? Você largou seu trabalho? Você viu como eu sou louca? Ele tá dando de louco aqui, quem sabe? Então, mas o que a maioria dos homens fariam, né? E ele fez a mesma coisa comigo. Quer dizer, eu estava numa empresa ganhando muito bem como diretora de recursos humanos, um emprego que 500 milhões de pessoas falariam assim, isso é o melhor emprego do mundo, pelo nível de salário que eu tinha na Europa, muito alto para a Europa. E ele falou assim, você está infeliz, vai que eu seguro. Nesse momento eu posso segurar, né? Então, são essas nuances, não é quem está melhor, quem está pior. É justamente esse amor de falar assim, não importa o risco, eu quero que você seja feliz. Então, isso é o que eu estava falando antes, do homem dizer e falar assim, eu me sacrifico por você. Isso é morrer pela sua esposa. Isso faz com que a mulher também, num outro momento... Alguém falou assim para mim, por que você vai no médico com seu marido? Porque eu acompanho ele passou por uns perrengues de saúde agora há pouco tempo. Eu falei, porque ele faz a mesma coisa por mim. Eu não estou fazendo isso obrigada, eu faço porque eu quero estar com ele nesse momento, né? Então, a coisa vai numa via de mão dupla, na confiança, em poder confiar, em poder saber que você está deitando do lado de alguém que não é perfeito, que faz besteira, que você também faz besteira, mas que você pode confiar na intenção e que essa pessoa não vai acordar no dia seguinte e falar assim, vou embora. E vai pegar uma mala e vai embora, né? Mas que essa pessoa vai estar com você em todas as fases. Nas fases boas exatamente. E nas fases não boas. Eu acho que isso faz toda a diferença. Eu lembro que alguém perguntou sobre a questão da traição, né? E aí passa muito por isso que você está falando, né? Por que a gente acaba não tendo medo da traição? Porque no dia a dia a entrega é tão intensa que, assim, se ele decidir algum dia não estar comigo, é a escolha dele, e eu vou respeitar a escolha dele. Mas eu sei que enquanto estiver comigo, ele está comigo. E a hora que ele não estiver mais completando ele vai seguir o caminho dele, enfim, né? Sim. Mas é isso, é essa segurança de que, assim, a gente está porque quer estar. Não é porque, assim, porque eu casei, agora eu tenho que ficar junto pro resto da vida. Não. É porque tá bom pra mim e tá bom pra ele. E a gente continua nesse processo. Então, assim, isso dá uma leveza tão grande pro relacionamento de que, enquanto estiver assim, a gente segue juntos. E tá tudo bem. Perfeito, é isso aí. E aí não dá essa ansiedade, né? Porque você confia, quer dizer, você é um casal, você se torna uma só carne, no sentido, cada um na sua individualidade, mas você vive a vida junto, você
gesta a emoção, o amor, tudo ali junto. Não há uma separação. Você entende que família é homem, mulher e filhos. Não é pai, não é primo, não é tio. Isso é parentela. Então você faz tudo para aquele núcleo, você honra aquele núcleo familiar. Cada um tentando trabalhar na sua energia, ele não tem nada a ver com poder, nem tem nada a ver com quanto quem ganha mais o quê. Não é essa a questão. Respeitando, sabendo que todo mundo é sazonal, que tem momentos em que você está mais em alta, tem momentos que você está mais em baixa. E tem momento em que você vai ter que deixar o seu homem descansar, passar pelos momentos de reflexão e você vai segurar um pouco mais e depois vai ter outro momento nessa sazonalidade. Eu acho que esse respeito pelos ritmos de cada um, né, faz com que a gente, então, consiga manter a chama acesa, consiga continuar admirando, consiga manter a questão da pele acesa, do desejo, da vontade de estar junto, porque você está construindo algo junto, porque a libido está ligada não só com a libido sexual, quer dizer, a libido é a vontade. Então, se eu não tenho vontade sexual, não tenho libido sexual, eu também não tenho vontade de estar com a pessoa. Então, uma coisa está ligada à outra. Pode falar, fala. Para mim, assim, inclusive esse processo que a Gel estava falando ali da Sônia se tornar terapeuta, né? Eu sou muito grato, ela já faz terapia comigo já faz uns 10 anos, né? Então, mas não só. O crescimento da outra pessoa. A pessoa cresce, ela vai precisar fazer outras coisas, progredir. Teve um momento, 5 anos atrás, que eu embarquei numa aventura meio maluca, que eu queria ir para Brasília, viajar, aprender algo lá de ciência de dados lá. Pega e vai. A Sônia, foi a resposta da Sônia, né? E da mesma forma a Sônia, eu quero ser terapeuta, quero fazer isso. Vá. Acaba que eu mesmo até me surpreendi. Achei muito melhor o resultado do que eu imaginava. Mas assim, você tem que deixar outra pessoa crescer. Eu gosto de uma metáfora do Khalil Gibran, né? E Khalil Gibran fala do amor, ele fala que as pessoas são como árvores, né? E quando duas se apaixonam, elas não podem crescer pertinho para uma fazer sombra na outra, né? Elas têm que crescer na distância suficiente para deixar que o outro vá. Se o outro tem uma oportunidade de trabalho, que ele precisa ir lá para ganhar um tanto mais de dinheiro e é do interesse da família, a pessoa tem que ir. Ela não pode perder a oportunidade. Eles vão decidir junto e vai. Sim. Ou não vai. E assim, fazer junto, não fazer separado. Ajuntar e não espalhar, né? Tentar caminhar em consonância, né? E esse caminhar em consonância é não ter ciúme do sucesso, inclusive, né? Por causa que assim, que olha a Sônia falando, eu fico olhando a Sônia falando numa live e falando, nossa, nem sabia que você falava assim bonito, né? Que coisa linda. Que coisa preciosa, meu bem. E essa, vai ficar com ciúme disso? Não, eu quero que vá. Mesmo que eu vá, seja um congresso, que vá para a Europa, que precise fazer algo, vá, tipo, o mundo é grande, né? Caminhe. Vá, mas volte, né? Eu acho que volta. Volta, sempre volta. Eu faço o café da manhã, ela volta. Ela volta, né? Aqui em casa eu falo, se eu volto, com certeza. Mas não, faz café da manhã, dá almoço para as crianças se eu não estou em casa, limpa a mesa, lava a louça, junta, limpa, passa pano na cozinha. Você não era para contar, meu amor. Mas eu volto, sempre volto. Meus amigos não sabem disso. Contei, amor, desculpa te alegria, assim. Isso é utilidade pública, porque é a mesma coisa que em casa. Assim, tem a questão da energia, mas, cara, ele é meu parceiro. Às vezes eu não tenho condição de fazer uma comida. Tem dias que eu atendo 9 pessoas, depois tem aula, depois eu estou escrevendo. E ele vai lá, faz a comida, me chama, me leva a sopa. Às vezes eu estou dando aula, ele vem e me traz um copo. Isso não é nada humilhante, isso é parceria, isso é admirar, e ele me admira assim como você está admirando a Sônia. Esses exemplos são muito bons, porque isso mostra para as pessoas, assim, isso é o sucesso do casamento, né? Se eu não consigo admirar o meu parceiro, se eu não consigo ser parceiro do meu parceiro, o que eu estou fazendo casado, né?
Eu tenho a história, quando você estava na Apple, né? Ele foi também para um trabalho, ficou quase 6 meses fora. 7 meses. 7 meses, viajando da Europa de carro. Ele é sagitariano, gente, ele ama viajar. E todo mundo falando assim, não, mas como que você vai? Eu falei, confio no meu marido. Deixa ele dirigir pela Apple, fazer o que ele tiver que fazer. E aí você estava onde, em Amsterdã? Estava na Holanda. Na Holanda. Estava em Eindhoven. Holanda é bom, gente. Quem nunca foi, que vai. Não conta, Marco. Não, vou contar. Eu fui comer numa coffee shop. Aí eu comi cookies, brownies. Fui comendo. Achando que não ia dar nada. Não, eu sabia que ia dar alguma coisa. Eu não achei que ia dar. Não precisa dar aliviada. Tá bom. E aí foi isso. Eu fui comendo. Comi acho que 2 a 3 brownies, 2 cookies, uma coisa assim. Já nem lembro bem. Aí a gente saiu, estava todo mundo animado, conversando, mas a gente sentia que já estava para lá da conta, né? Já o estado já não era o mais normal. Aí eu falei, cara, eu tenho que ligar para minha mulher. Aí ficou todo mundo me olhando, você vai ligar para sua mulher? Eu falei, eu tenho que falar com ela agora. Mas você vai falar o quê? Eu falei, ela tem que me ver assim. Aí eles ficaram me olhando, eu falei, você tá doido? Você vai ligar para sua mulher nesse estado? Disse, não, você tá doido. Eu falei, vou ligar, é agora. Aí eu liguei, fiz uma videochamada. Rindo. Aí eu liguei, ela atendeu, ela, oi, amor. Eu falei, oi. Ele começou a rir, Eu falei, rir. Muito louco. Não, você falou assim, o que você fumou? Porra! Aí eu falei assim, não fumei nada, só comi uns brownies e uns cookies. Ela. Aí demorou e ela ficou assim, ó, os brownies. Você comeu brownies, cookies? Não sei o que. Eu falei, por isso que você tá rindo assim. Eu falei, eu estou normal, eu só liguei para dizer que eu te amo e que eu tô pensando em você, não sei o que lá. E fiz assim uma declaração doida. Aí eu falei, agora eu tenho que os rapazes ali beber umas cervejas, depois a gente vai pro hotel, não sei o que. A Giovana, tá bom, amor, vai, se diverte, não sei o que, não sei o que. Aí desliguei o telefone. Aí ficou todo mundo olhando assim, sua mulher falou pra você ir beber, pra você ir fazer não sei o que. Eu falei, qual o problema? Ela tá lá, ela sai à noite também. Ela tá lá, vai com os amigos sair pra balada, quando final de semana ela sai. E eu tô aqui com vocês. A gente também sai junto, ela sai com os amigos, tá tudo certo. Na cabeça das pessoas isso é loucura. Como assim a mulher vai sair pra balada? Como assim você sai com os seus amigos, estando a não sei quantos quilômetros de distância? Como é que isso fica? Que garantia você dá pra ela ou ela dá pra você? Como você sabe que ela vai sair e não vai acontecer nada? Eu falei, Confiança. Não é? Parceria. Então eu quero mais é que ele se divirta. Não é para fumar maconha, é para comer brownie, para tomar uma cerveja. Eu já pergunto logo para a pessoa que está sentada, eu falo, o que você fumou? O que você bebeu? O que você fez? Né? Eu sou meio doida, mas eu sei que ele não faz Tá devendo isso. na praça. não. E aí ele ligou para dividir comigo a experiência que ele nunca, né? Tipo, uma experiência nova. Eu nunca fiz isso, vou ligar para ela e vou mostrar para ela. Eu nunca tinha ido na Holanda, foi a primeira vez. E aí o povo que estava lá já tinha algumas pessoas com alguma experiência de Holanda, já sabiam como é que funcionava, o que é que era legal para consumir e tal. Aí eu falei, tá, vamos experimentar, né? A gente está aqui, está na chuva. Mas é uma experiência, né, única. Né, eu nunca comi brownie, gente, eu nunca tinha pensado. Mas vamos lá, não tinha pensado. Na Holanda. Achei interessante, é interessante. Ó, o Leandro sempre fala que depois dos 60, quando se tiver tudo crescido, a gente não tiver mais o que fazer da vida, ele vai experimentar esses negócios. Mas você sabe que Eu tô tem torcendo. Não, gente, não estamos fazendo Você apologia sabe a essas que tem coisas. mais nas coffee shops é adolescente e idoso. Mas isso aqui não é, enfim, não é o legal, né? Eu acho que Não como é. uma experiência. Não, tô A falando gente como sabe. experiência, Não, é só não pra é como gente modo de colocar vida. que Isso a gente aí não é apologista à maconha, nós não consumimos. não. Ninguém aqui faz isso. Pessoal, mas o que eu quis dizer é a questão da consciência. O pessoal aí da Holanda nunca dê brownie para as crianças, jamais. Isso mesmo, Ellen. Eu acho que é conselho. Nem cookie. Eu acho que Holanda nem é um lugar para levar as crianças, na verdade, né? Ó, Pois terceiro conselho, né, então. Não dê brownie para criança na Holanda. Não leve as crianças para Holanda. Terceiro ponto. Eu queria agora trazer, depois dessa história
né, muito Maluca. mas é pra gente falar disso. Isso que eu fico quietinho. Não, você pode falar, meu amor. Calma, só calma. Só que não calma. É que... Só não da Holanda agora. Só não precisa mais falar da Holanda. Mas o que que acontece? Eu quis trazer isso para mostrar que a gente não é perfeito naquele padrão de perfeitinhos. A gente faz, a gente vive, a gente tem experiências, né, dentro daquilo que a gente considera razoável. Eu saio, ele sai, eu saio para jantar com meus amigos, ele sai. Isso assim, porque a gente estava separado. Quando a gente está junto, a gente faz tudo junto. Separado em distância. Separado em distância. Porque quando a gente está junto, a gente gosta de fazer tudo junto. A gente procura estar sempre junto. Então, são essas coisas assim que a gente Aí, tem Marco, nós vamos levar já pra balada aqui no Brasil, tá? Se prepara. Aí eu chego na balada, Muito baladeiro que nós somos. Você sabe que nessas viagens, Giovana saía com amigos. Assim, não era todo final de semana, mas ela saía. E quando saía, amor, eu tô aqui, mas eu sinto sua falta. Você não tá aqui para dançar comigo? Não sei o que. Ela falava, cara, eu não sei nem dançar. Você tá sentindo falta do quê? ai, coisa sensível. É isso também, é uma coisa sensível. Esse carinho todo, né? Esse carinho, essa coisa, gente, mas tem que estar. Por isso, a gente vai falar agora o quê? Das 5 linguagens do amor. E aí vamos fazer uma análise. Vocês aí que estão aí do outro lado, a Sil falou, bora pra balada. Gente, eu vou pra balada mesmo, eu me escangalho mesmo na balada. Vocês vão ver, sábado já tem Toma festa. conta, gente, toma conta. Sábado no Brasil já tem festa de aniversário pra mim, gente. Pronto, o povo já tá fazendo festa. Então não tem como. Mas vamos lá. Então, bora. Eu vou trazer a cara da Gel, tipo, menos Marco, né? Tipo, por favor, é assim. Mas tá bom, é o jeito dele. Vamos lá, é uma pisciana com sagitariano. Vocês são que signo? Sagitário também. Você também é sagitariano, mas você é tão fino. Só na aparência. Valeu, Mas os dois, um de 24, outro de 25 de novembro, não é? Então, Sagitário e Capricórnio. Ali o negócio. Eu sou Capricórnio. tão fino. Ei, Marco e Leandro é assim, ó, quase nasceram no mesmo dia. É 23. É o quê? Vocês quase nasceram no mesmo dia. Nasceu em que dia, Leandro? 25. 25 de novembro. Olha. É quase gêmeos. Então, 9 meses depois do carnaval. Mas eu nasci com 8 meses. A Fátima também tá me chamando pra balada. Eu vou. É a sua cara fazer isso, já. Eu acredito no Marco. Eu não sei mais do que vocês estão falando, mas tá bom. Chorar, eu choro. Vamos lá. Eu trouxe para vocês, eu não sei se vocês já ouviram falar do livro As 5 Linguagens do Amor. Marcelo tá falando que vai levar a Giovana pra balada para comer uns brownies, tá vendo? O povo tá querendo me dar brownie agora. Mas tá tudo bem. Marcelo foi nosso padrinho de casamento, que fez a gente morrer de chorar. Tô falando para você me pedir desculpa. Pede desculpa pro Marco. Por que eu tenho que pedir desculpa para ele? Você falou que o Leandro era fino. Você também é, amor. Olha só que lindeza. Olha que lindo. Fazendo drama. Vai. Isso aí. Delícia cremosa. Então, vamos lá. Esse livro, ele fala de que as pessoas precisam do amor para sobreviverem, é uma necessidade fisiológica. E dentro de nós existem tanques de amor. Só que esses tanques, eles não são cheios com o mesmo tipo de energia, o mesmo tipo de amor, né? Então, muitas vezes a gente demonstra amor com a linguagem que a gente prefere receber. E aí, muitas vezes, existe esse conflito, porque eu vou falar das 5 linguagens, vocês vão se analisar aí, ver o que vocês acham. O pessoal também pode colocando aí no chat qual a linguagem que vocês acham que é de vocês. Mas o importante desse trabalho, desse exercício que eu estou trazendo para a gente fazer aqui, nesse olhar, é perceber que muitas vezes o Marco é o nego do drama. É isso mesmo, Isso, vai. A Ellen é sua terapeuta também, você não pode nem reclamar com ela. Então, vamos lá. Então, vamos perceber aqui como é que a gente enche o nosso tanque. O que é importante para a gente. E será que é a mesma coisa que é para o nosso parceiro? Se for, dá certo rapidamente. Se não for, pode dar alguns tilts aí. Porque o que é importante para um, às vezes não é importante para o outro. E aí os conflitos podem começar.
Uma das coisas que o Gary Chapman coloca é que uma das linguagens do amor é a palavra de afirmação. Então, é aquela pessoa que precisa de elogios, de encorajamento, de apoio, né? Que precisa de reforço positivo. A gente pode levar isso para todas as relações, né? Filhos, enfim, mas aqui a gente está falando de casal. Então, é aquela pessoa que precisa, nossa, como você caprichou na refeição, tá uma delícia, como você tá bonita, seu cabelo tá legal, poxa, eu gostei da sua roupa, né? Poxa, que bacana que você resolveu esse problema para nós. Então é aquela pessoa que precisa de reforços positivos, tanto nas questões do seu próprio self, de si mesmo, como nas coisas que a pessoa faz e executa, tá? E então vamos para a segunda linguagem, agora que é o tempo de qualidade. Quem precisa do tempo de qualidade para se sentir amado, precisa que a pessoa esteja com ela, fazendo alguma coisa, vendo um filme, tendo uma boa conversa, tendo um bom debate, né? Gostam de partilhar o dia a dia e de se sentirem importantes. Então, assim, é aquela pessoa que se você tirar 5 minutinhos para ir numa livraria, num café com ela, parar para discutir sobre um livro, tomar um café junto, comer um brownie, né? Então, essa é a pessoa que tem como linguagem do amor o tempo de qualidade. O que foi? Não entendi. Não entendi o que foi? Ele não entendeu a associação do Braulio ali. Mas... Ele não entendeu o que eu falei do Braulio. Eu me identifiquei bastante com essa segunda. Tempo de qualidade, então. Palavra de afirmação? Que... Não, para mim também não. E você, Soninha? Não, essa é mais o Leandro. Tempo de qualidade. E palavra de afirmação, você acha que você precisa? Não, também não tanto. E você, Eu acho que sim. Você precisa, né? Ele precisa. Mas eu me identifico com os dois, também gosto. Eu tenho um pouquinho desse tempo de qualidade, mas não é o predominante para mim. Mas eu gosto de tirar esse tempinho para me dar atenção. Importante lembrar é que a gente tem um pouco de cada coisa, até porque o bom relacionamento passa por todas as linguagens, mas tem uma ou duas que são fundamentais para a gente. Se faltar aquilo, dá conflito, né? Então, para mim também, palavra de afirmação, mais ou menos. Quase nada. Agora, o tempo de qualidade para mim é importante. Então, eu tenho, assim, eu gosto quando ele me leva para tomar café da manhã na padaria, e aquele momento em que a gente bate um papinho, toma um café, come um sanduichinho, né? A gente faz muita resenha no café, né? Sim. No café da manhã. Porque em casa é cachorro, aí não sei o quê, toca o telefone. A gente até ia comentar, assim, para nós é aquele momento assim que a gente bota todas as crianças para dormir, abre uma garrafa de vinho e senta para tagarelar. Mas aí para conseguir fazer isso, durante a semana não dá, que tem aula e tal, então a gente já é quase judeu, né? Quando chega o sabá, sexta-feira. Sexta-feira à noite. Sexta-feira à noite, que daí dá uma acalmada e consegue. O Shabbat Shalom dele, tá? Eles são demais. Sexta-feira à noite ninguém pode ligar para ele. Não, é Shabbat Shalom. Tudo certo. E aí, vamos para a terceira linguagem, que é presentes. São as pessoas mais fáceis de serem compreendidas, pelo menos pela maioria das pessoas. São aqueles indivíduos que se sentem amados com a presença da outra pessoa, mesmo que seja para não fazer nada. Ou são pessoas que se sentem queridas e lembradas quando recebem um presentinho, e, enfim, uma florzinha, uma coisa assim. Para mim, é o menos. Para você. Nossa, velho. Não. Cola, essa aí não cola. Ganhar presente e a pessoa ficar do seu lado de bobeira sem fazer nada, isso para mim não faz a menor diferença. Quando eu tô focada, eu não vejo ninguém. Então, aqui também. Então... Para mim, não. E vocês, galera, dessas aí que a gente está falando, vocês se identificam com alguma? Coloca aí no chat pra gente, please. Bora ali, escangalhar com esses traumas tudo? Bora? Vamos lá. Terceira,
Não, quarta. Peraí. 1, 2, Quarta 3, já. 4, quarta. 4. Ato de serviço. Ato de serviço. Para quem sente amado com ato de serviço, sentirá amado quando você fizer qualquer coisa para servi-lo. Por exemplo, você vai à casa de um amigo que tem um ato de serviço como linguagem primária, lava a louça após o jantar, tenho certeza que ele se sentirá a pessoa mais amada do mundo. No entanto, não são apenas trabalhos domésticos que contam. Qualquer pequena ação pode significar muito para essas pessoas. Essa é muito eu. Para mim, é ato de Essa é serviço. muito eu. Exatamente. Para mim, é ato de serviço. Exatamente. Eu Acho falo... que eu tenho um pouco disso. Tem também. Tem. Levantar de manhã e ver que ele lavou toda a louça, me dá vontade de voltar para a cama e agarrar ele. Entendeu? Tipo isso. A louça, a pia da cozinha, porque são as atividades que eu não gosto de fazer. Ele sabe que eu não gosto de lavar louça, então ele sempre me poupa disso. Né, amor? E sempre tem uma máquina de lavar louça. Não, tem a máquina de lavar. Tem a máquina... Claro, tem coisa que não cabe na máquina. Porque que eu sou píssica no negócio de louça. Então ele e a minha mãe brigam comigo porque eu lavo a louça para botar a louça na máquina. E eu fico mas louca. deixa eu segredar para vocês. Aqui em casa a máquina de lavar não colou, né? Nós mudamos para casa aqui e compramos uma máquina, porque na casa já tinha, na mobília, o espaço e tal, colocamos. Eu acho que dá para contar nos dedos da mão a quantidade de vezes que a nossa máquina de lavar louça foi usada. Com filhos e tudo? Sério? Com filhos e tudo, sério, de verdade. Porque para nós o estresse de colocar a louça lá dentro e tirar às vezes meio suja, qual que é a função, gente? Mas é que sai meio Vai na pia mesmo. Não, a daqui não sai meio suja. Acho que eu tenho esse hábito justamente porque as máquinas do Brasil deixam meio suja. Eu tinha em casa, eu lavava e botava. Mas enfim, ele faz isso. Agora, a Ellen colocou uma coisa legal aqui, tipo, trocar o óleo do carro, perceber, né? Olha, o tanque está vazio, a pessoa vai sair no dia seguinte. Ele faz muito isso comigo. Ele abre o portão, abre o portão para eu sair. Quando eu vou sair de carro sozinha, ele vai, sobe, abre o portão. Para mim, é só uma delicadeza, porque eu posso abrir o portão, né? Eu posso ir lá, abrir o portão, tirar o carro, fechar o portão, porque o portão não é automático. Mas ele sempre vai e abre o portão para mim. Então, isso ganha, né? Me dá a sensação de me sentir prestigiada, de me sentir amada. Eu acho isso importante. E o que eu faço que faz você se sentir amada? Comida. Então, cozinha é muito bom. Atos de serviço. Comidinha. Você falou essa semana. Essa semana eu cozinhei muito. Ele falou assim, como é que eu vou ficar agora sem comida? Você passou a semana inteira cozinhando coisas maravilhosas. Né? É verdade. Ela foi me acostumando mal. Foi tipo, agora vai sentir saudade e com fome. É estratégia para sentir saudade. Vai já sentir tem muito falta disso. de mim, sentir falta de mim. Vai tentar se esconder, o coração vai doer. Sentir falta de mim. Vai viajar, passar 15 dias em Brasília. Deixa eu caprichar na comida aqui, fazer as coisas que ele gosta. Vai estar lá sozinho, não até vai lembrar. Mas é isso. Eu queria até comentar, a Rudese falou aqui, gente, eu tenho todas as linguagens, mas tenho percentagens predominantes fortes de 2, deslizando para como o terceiro. Eu sou o drama no relacionamento. Então, mulher, vamos fazer terapia, porque mulher dramática afasta homem legal. Então, sem drama. Não pode, Rudese. Vamos sair disso, mulher, porque você é linda, deliciosa, delícia cremosa. Que mulher linda que tu é. Vamos parar com esse negócio de drama queen. Bora escangalhar com esse trauma tudo. Fafá falou, eu nunca teria máquina de lavar louça. Fafá, você não sabe o que tá perdendo. Marmitinha pro Marco, deixa a marmita. Mulher, eu deixei uns troços, fiz. Botei as porção de carne, de porco, de frango. Ela quis me deixar com saudade mesmo. Ela fez questão de comprar carne no mercado para congelar e deixou tudo dividido por porções. Aí eu falei, quando acabar isso, como é que faz? Você volta para fazer? Vai sentir falta de mim. E tem a última linguagem. Marcelo, aqui onde eu moro é o fim do mundo. Não chega iFood. A gente também tinha essa não chega cortesia. Globo. Não chega nada. Agora acabou. Aqui a gente está morando muito bem, numa casa muito delícia cremosa, mas aqui é o interior do interior. A gente mora num
O brioco da mutreta. Então, vamos Mora lá. na roça. Na Não roça. tem nada a ver. Ah, mozão, deixa eu fazer um drama. Eu falei pra ela não fazer o drama, mas agora eu tô fazendo. Ah, não pode, vai. E aí a última linguagem é o toque físico. Então, pessoas que precisam, né, serem tocadas, não está falando só sobre sexo, mas precisam de abraço, precisam de cheirinho, precisam estar juntas e sentir que nem a Soninha tá ali assim, ó, né? Eu tenho um pouco disso, Não é a mais forte, para mim a mais forte é do serviço, mas tem um pouco disso de Mim contato, de toque, de tanto. Então, para o Marco é essa também, eu acho que é mais forte, né, amor? Para o Marco é o toque físico. Aqui, ó. Toque físico. Né? Aqui, é a mais. E sem falta. Se a gente fica muito tempo sem se abraçar, muito tempo sem estar junto, ele fica meio aflito. Tem que vir dar um abraço, a gente fica abraçado. Todo intervalo entre sessões, o que ela faz? Vai lá no escritório, dá um beijo. Dá um beijinho nele. Do lado, um oi. Porque eu sei que ele sente falta. Às vezes estou tão concentrado que eu nem vejo ela chegar, só sinto um beijo na cara. Aí eu olho, ela já está indo. Mas eu vou lá e dou o meu carinho, porque eu sei que para ele é importante. É essa atenção que é importante para o outro, né? Independente de qual seja a sua linguagem, mas tentar perceber o que o outro valoriza e estar a serviço, né? Estar atento ao que vai, né, trazer essa satisfação, essa sensação de que eu sou visto, eu sou olhado, eu sou amado dentro da relação, né? Acho que isso é importante. Então a gente tem aqui palavra de afirmação, tempo de qualidade, presentes, atos de serviço e toque físico. O que é importante? Saber dessas 5 linguagens, perceber quais são as suas, perceber quais são as do seu parceiro ou dos seus filhos ou das pessoas que você se relaciona, amigos também, isso é um conhecimento que a gente pode usar para todas as relações importantes para a gente. E perceber assim... Filhos, né? Oi? Filhos. E cada filho tem uma, né? Muitas vezes. Não é verdade? É que a gente tem um que só tem uma, né? Ele só tem o toque, né? Ele precisa... Precisa ficar afrunhado. É o grudinho. Precisa do grudinho. Ele acorda cedo e já vai procurar alguém em algum lugar aí para agarrar. Então, tem que respeitar. E para essa criança você tem que dar, né? Para o novo, ele é muito fofo. E dá para ver, quando você falou, eu sabia que era ele. Pelo pouco que eu já contexto dele, né? Não tinha dúvida de que era o Thales. E é por conta do temperamento, da forma que ele é. E aí você dá para aquele filho mais isso, para o outro você vai dar mais outra coisa. Precisa de brincar. A criança precisa que você sente, faça um brinquedinho com ela, monte uma casinha. E para cada filho você vai dar aquilo que mais precisa. E para tua mulher a mesma coisa. Né? Para o teu marido a mesma coisa. Eu sei que ele precisa muito de toque físico. Para mim é o mais forte no Marco. Para mim é o serviço e o tempo de qualidade. São os mais imprescindíveis. Né? Eu acho que para você é o toque físico e o tempo de qualidade. O meu é o serviço e tempo de qualidade. E aí a gente vai dando para o outro aquilo que ele mais precisa. E vocês, como é que vocês enxergam isso aí? Quais são os 2 que vocês acham mais... Para mim, acho que o mais forte é o ato de serviço. E aí, em segundo plano, vem meio equilibrado ali o tempo de qualidade e o toque. Acho que está bem dividido ali. Agora, para o Leandro... É o tempo de qualidade. Se eu tiver 5 minutos para falar assim, ó, tô fazendo tal coisa. Contar as empolgação no momento, né? Arruma agora, essa semana eu resolvi fazer tal coisa lá. Então, não precisa nem responder. Ficar olhando. Já me sinto bastante satisfeito. Agora, Leandro falando isso, eu lembrei assim, o Leandro oscila muito entre os interesses dele, né? A hora ele tá estudando uma coisa, a hora tá estudando outra, mas assim, uma coisa que eu não comentei antes, quando você perguntou a questão do que a gente mais admira no outro, o Leandro é a pessoa mais inteligente que eu conheço no mundo, no universo. Eu nunca vi ninguém com uma variedade de conhecimentos e que ele domina com uma propriedade, a forma de falar e os interesses variam, e ele lê muito a respeito de cada coisa que ele se interessa, aprendeu muita coisa aí nos últimos anos que você fala assim, cara, mas o Leandro aprendeu a programar, né? Ele trabalhou num grupo lá de Brasília, dentre os auditores, era um grupo seleto de 6 auditores,
que trabalham com processamento em banco de dados, do E-Social, uma coisa assim, super seleta. Os colegas dele eram todos PhD em processamento de dados e não sei o que, ele era o único formado em história lá dentro. Então, assim, cara, como é que você aprendeu? Como é que você chegou lá? Quando ele coloca uma coisa como meta, ele vai, ele estuda, ele adquire o conhecimento necessário e faz. Então, assim, não conheço. É o cara mais inteligente que eu já vi no mundo. E o mais legal é que quando você fala isso, o sorrisinho fica até assim. Aquele sorrisinho. É tanto sorriso, ela tenta conter. Olha lá. Arreganha. Arreganha esse sorriso. Mas não é, né? É que tudo que parece a qualidade pode ser um defeito, né? Vai que amanhã eu resolvo estudar um negócio que dá muito trabalho, né? Não, mas então aí né? Como você eu sou muito volúvel. Eu sou muito volúvel. Hoje eu gosto de uma coisa, amanhã eu gosto de outra, né? E mas pode você ser que dure só uma semana. Você pode ser, né? Com relação à sua família, você é um cara que está ali para ela. Então a gente pode ser volúvel para as outras coisas, né? Aprender outras coisas, falar outras coisas. Eu me vejo muito assim também. Eu gosto de estudar milhões de coisas. Eu sou muito doida nesse sentido. Mas a gente estava falando disso hoje, né? Que o importante é a constância no querer estar junto no casamento, entende? As pessoas hoje em dia desistem por muito pouco, né? Por nada. É claro. Violência doméstica, gente, desrespeito, tudo isso a gente é contra e ninguém tem que ficar com ninguém passando por opressão, por maltrato, nada disso. Mas respeitar a natureza do outro. Você é um sagitariano doido, né? Meu marido é sagitariano. Estão sempre caçando coisa nova, pensando, a cabeça está fervendo, aí tem ideia. E não, é criatividade. Não dá para ficar parado fazendo a mesma coisa. A Sônia tem uma natureza do Capricórnio que é mais constante, demora para tomar uma decisão, para fazer as coisas diferentes, quando faz acertado, né? Então, um tem que respeitar a dinâmica que o outro funciona. E quando tem esse respeito, cada um vive a sua própria natureza, vive o seu próprio tempero, vive o seu próprio temperamento, a sua própria personalidade, tudo flui e é contento. E ninguém abafa ninguém, que você falou, né, do Khalil Gibran, da metáfora das árvores, que precisam estar juntas, mas não podem se abafar, né, não podem fazer sombra ao ponto de estragarem a raiz ou não deixarem os galhos crescerem o suficiente, mas que elas possam se oxigenar crescer, né? E ter espaço para crescer. É isso. Perfeito. Eu sou muito fã de vocês. Muito. Quer falar alguma coisa, amor? Não. Acho que você já falou tudo. Nós agradecemos. Foi muito bom estar aqui com vocês. Obrigada. Vocês são um casal incrível. É uma honra, né, poder estar dividindo a live com vocês. Já admirava o Leandro, porque a gente acaba convivendo, né? A Soninha é mentora, né, do Terapia em Ação, do Terapeuta Master. A gente estava com um projeto bonito juntas. E eu sempre vi o seu respeito por ela, né? O seu respeito pelas decisões, o próprio processo terapêutico, como foi acontecendo, e ela sempre dizendo, o Leandro está comigo, o Leandro está comigo. Então, eu sempre admirei a sua posição, muito, muito mesmo. Eu só queria falar sobre mais um assunto que eu vi agora a Kelly Roslovak falando aqui, e lembrei que ela deixou uma questão para a gente, e que eu acho importante a gente falar, e aí a gente encerra, porque a gente fala, eu não sei nem com quantas horas ela está. E ela perguntou sobre a questão da dependência emocional. E eu acho importante a gente falar disso, porque uma coisa é amor, uma coisa é companheirismo, né? Outra coisa é quando você não consegue sair de uma relação porque você está dependendo daquela relação, né? E a gente sentiu um pouco isso. Eu gostei da pergunta porque a gente refletiu que essa ida minha para o Brasil, ela trouxe para a gente assim, uma visão de que, olha, a gente está um pouco simbiótico demais. Né, amor? A gente percebeu. Só a aflição de comprar a passagem dela já foi demais. Porque a gente aqui é só nós dois, né? Então, da merda é só nós dois, da felicidade é só nós dois. Eu ia até comentar que os filhos diminuem um pouco essa dependência emocional, né?
Porque acaba que, assim, quando um não está com o outro, a gente tem os filhos para olhar. Então, a gente acaba se fortalecendo no sentido que eu preciso do Porto Seguro das crianças. Então, o Leandro viajou, eu ficar um tempo fora. Eu preciso dar o suporte para as crianças, então tá tudo bem, eu nem foco nessa ausência dele. E da mesma forma, eu, quando preciso me ausentar, ele também está com essa preocupação de organizar a rotina, de estar com as crianças. Mas a gente sempre teve vamos dizer, esse cuidado com a independência do outro, né? Assim, por muito tempo o Leandro trabalhava, às vezes, em escala, virava à noite, eu ficava sozinha em casa. Então, assim, se eu fosse uma pessoa totalmente dependente emocionalmente dele, eu teria muita dificuldade de lidar nesse processo, né? O processo inicial, por exemplo, em determinado momento, assim, a Sônia, ela precisava aprender a dirigir. E aí, o que eu disse? Vá lá. O Leandro foi trágico comigo. Ele me levava para o trabalho até que um determinado dia ele olhou para minha cara e falou assim, olha, o carro está na garagem, a chave está no chaveiro, você pode ir a pé para o seu trabalho, se você quiser pegar o carro, vá. Porque assim, eu tinha carteira, mas eu morria de medo de dirigir. E aí eu falei, puta merda, mas que infeliz, né? Que custa para ele? Tá em casa aí sem fazer nada, pode me levar, pode me buscar. Mas, enfim, fui, né? E fui ganhando coragem. E aí, esse suporte de, às vezes, desafiar o outro, de assim, ó, você precisa ir, vá, se vira, né? Você precisa. E, ao mesmo tempo, em outros momentos, a gente precisava ser o suporte um do outro. Então, por exemplo, quando ele foi fazer a prova dissertativa desse concurso que ele tá atualmente, eu cheguei do trabalho, a gente não tinha plano de viajar junto, eu tava trabalhando, enfim. Cheguei em casa, ele estava num estado emocional que eu falei, ele não vai ter condição de fazer essa prova sozinho, vou ter que ir junto. Era em Curitiba, na capital, enfim. Pedi ausência pro meu trabalho lá um dia, 2, sei lá quantos dias eu precisei na época, e fui junto com ele, porque eu sabia que se ele fosse sozinho, ele não ia dar conta. Então eu fui, tranquilizei, acalmei. Ok, ele foi seguro para a prova. E tanto é que passou, deu o resultado que a gente esperava, né? Mas a gente precisa ter essa medida no casal de avaliar qual é a necessidade emocional do outro naquele momento. Isso é um apoio emocional, né? E aí isso é perfeito. O que a gente detectou como a nossa vida é muito boa, e é só nós dois, e é como se a gente estivesse no lugar perfeito, na casa que a gente quis, o nosso jardim. E a gente foi ficando com essa coisa da pandemia, cada vez mais só nós dois, né? Passou o processo de ele sai, vai trabalhar e tal. E de repente, aquela coisa assim, como que eu vou sair desse meu mundo perfeito, né? Para ter que ir, ficar longe dele, porque assim, a gente tem essa... eu senti essa questão da dependência como um apego, uma coisa assim, eu falei, a gente está simbiótico, está rolando um apego. E aí vamos lidar com esse apego, né? E tem também a ver com a questão de a gente está aqui, não tem ninguém, você já falou disso, não temos ninguém próximo, e é só nós dois, não tem com quem contar. Então você fica meio que, e agora? Vou ficar longe da única pessoa que eu tenho que me dar segurança, que eu sei que eu posso contar, como é que eu vou fazer agora? E aí tem que fazer, porque a gente tem que fazer, a vida tem que seguir, a gente tem Mas que isso é meio inconsciente, né? É inconsciente, você, a gente na verdade, você sabe que você é capaz de fazer qualquer coisa. Mas, sim, e a gente vai, quando a hora que vem a ideia, ele tá sempre falando, não, você vai, na hora que estiver aqui, você vai. Mas eu tava protelando ir, porque eu tava... É confortável, né? Então, tem esse tipo de dependência que a gente tem que detectar e tratar para não virar uma coisa que comece a te paralisar, né? Então, foi só um insight que eu tive. E tem, de fato, a dependência emocional, onde a pessoa fica num relacionamento tóxico, onde a pessoa fica ali, onde apanhando, ou numa relação onde ela não recebe o amor que ela merece, ou aquilo que... As torturas psicológicas, dizer que não é capaz, confiar, dar risada do que a outra pessoa faz. É difícil, né? A gente conhece alguns casos que a pessoa sofre justamente porque não tem esse apoio, né? Não tem alguém que passa lá que vai dar certo, né? Às vezes só tem, e normalmente, por cultura, normalmente é o homem ainda que menospreza o que a mulher pode fazer, né? Sim, e a mulher não consegue sair muitas vezes daquela situação, né, por conta de não acreditar, por sentir que não tem, ou nunca mais vai ter uma outra pessoa que goste dela. Então, toda a questão da dependência emocional, ela passa por olhar, né, por olhar essa ferida emocional.
Por que eu não me sinto valorizado? Por que eu não me sinto com valor o suficiente para ter uma relação que não seja tóxica, para ter uma relação de troca, para que eu dê e receba algo, né? Não numa relação perfeita, como a gente falou. A Valdete falou, Marcos, você vai ter que se contentar com o Bud e a Gaia. E a Babi. E a Babi, tadinho. Todo dia, gente, eu não largo meu mozão. Eu não largo. Mas é isso. Então, assim, olhar para essa questão da dependência até, né, a gente, numa relação saudável, precisa olhar de vez em quando se a gente está dependente, apegado demais, porque isso pode fazer com que você não flua para a direção que você precisa. E quem está numa relação tóxica precisa entender qual é o desvalor, qual é o ponto de dor que leva com que essa pessoa acredite de que ela não merece uma vida melhor, ou que ela mereça estar nessa situação de dificuldade, que ela não vai conseguir ter uma outra pessoa melhor. Então, olhem para dentro de si, né? Busquem isso, procurem terapia. Você pode e deve ir atrás da sua cura. Todo mundo merece ser feliz, ter uma relação perfeitamente imperfeita, mas saudável, gostosa, delícia cremosa, né? É isso, gente. Eu acho que a gente fez uma live Z, tamanho ZZ. Pois é. 1h30 de live, vamos lá. Muita gente para falar. Quero saber se vai dar para salvar agora no Instagram, né? Vamos lá. Aleluia, misericórdia. Vai salvar. Eu não vou fazer o sorteio hoje que eu prometi. Gente, tem um sorteio, né? Que eu deixei na live anterior. Se vocês quiserem ir lá dar uma olhada, é um sorteio de 3 sessões comigo, uma sessão gratuita e 2 com desconto. Vão lá no cartaz da live anterior e dão uma olhadinha. Quinta-feira tem live com Sônia e Ellen. Eu não vou participar, eu vou ficar olhando para elas, eu vou estar olhando. Soninha vai entrar. Olhando diretamente do Brasil. Diretamente do Brasil. E a live vai ser uma prática relacionada ao sono. Como você ter um sono mais tranquilo. Então vai falar um pouquinho mais dessa qualidade do sono. E a Ellen vai trazer uma dinâmica relacionada a isso, para vocês ficarem topíssimos, dormirem bem, né? Vai ensinar a gente a dormir. Vai ensinar a adormecer, exatamente. É um neném. Olha, sei não se isso dá certo, mas vamos lá, a gente se esforça. Vai dar certo. Vocês são incríveis, vocês duas são maravilhosas. Gente, um beijo no coração. Meninas, obrigado todas vocês que estão aqui com a gente, meninos e meninas. Hoje a nossa audiência foi muito legal. A gente... Quase 1,5 milhão, né? Quase 1,5 milhão. Gente, amanhã eu tô embarcando, tô indo pro Brasil, chego aí 9h30 da noite. Valdete falou que já quer a próxima live. Gente, vamos marcar. Leandro se saiu super bem. Acho que vamos marcar outras lives. Meu maridozinho também. Ainda tem que aquecer o motor. Vai que aquecer o motor? Vamos fazer uma só deles dois, qualquer hora. Pois é. Podia botar os dois para conversar. Olha, é ruim. Eu sou demais, eu tô aqui, eu tenho vergonha de ficar aqui falando, você não quer botar em outra live para falar? Vamos negociar. Vamos negociar, tudo aqui é na base da negociação. A gente negocia, quebra os paradigmas e enfrenta os novos desafios e bora. Depois da 25ª costuma. Leandro faz live todo dia. Eu tô sabendo, tô vendo. Ele faz live todo dia. Ele faz live todo dia. A Rudécia falou... eu mandei para todos os grupos que eu tenho nos meus contatos. Eu tenho 2 grupos, né? Então mandei para eles. Tá certo. Meninas, um beijo. Beijo. Obrigada, Leandro. Amei estar com vocês. Obrigada, Soninha. Beijo. Obrigada, gente. Até mais. Fiquem com Deus. Tchau. Agora eu quero ver o que vai acontecer com essa rosa vermelha, se ela vai amanhecer despedalada e tudo. Vai ver, não. Essa parte é segredo.
Onde desliga aí, ó. Eu vou desligar, gente. Apaga isso, apaga isso. Tchau. Beijo. Tchau. Sem amor, sem humor não tem amor, gente. Tem que ter humor. Beijo. Fiquem com Deus. Beijo, tchau, tchau.